Olá, me chamo Raimundo e tenho 69 anos de idade. Éramos 12 irmãos em nossa casa, uma família grande, como a maioria na época. O fato que vou relatar agora aconteceu quando eu tinha 13 anos de idade, e tudo isso se passou em mais um ano de seca no sertão nordestino. O meu pai estava trabalhando em um bolsão do governo na recuperação de um açude na cidade de Acopiara, distante mais de 30 quilômetros da nossa casa. Os bolsões daquela época eram como os auxílios que são ofertados nos dias atuais. Em uma sexta-feira, no dia que meu pai recebia o dinheiro da quinzena de trabalho, coloquei os arreios no nosso animal de carga e parti para buscar os alimentos que iam suprir a nossa família por aproximadamente 15 dias. A mandado da minha mãe, fui pela casa da minha madrinha para tomar a bênção, e assim eu fiz. Por eu ser o irmão mais novo, durante esse período de seca, era eu quem fazia essa viagem, 2 vezes por mês, mas isso era a melhor parte. O pior era o medo de ver alguma assombração pela estrada, mesmo porque, naquele tempo, havia a história de que um homem que tinha chegado nas redondezas há pouco tempo se transformava em lobisomem. Mas quando o pai ou a mãe mandava fazer alguma coisa, o melhor era obedecer. Cheguei já ao pôr do sol, onde meu pai me esperava, em frente ao armazém, já com os mantimentos comprados. Depois de descansar um pouco, meu pai manda eu voltar. Ele sabia que eu ia chegar tarde da noite em casa. Ele acomoda os mantimentos nas malas e parti de volta para casa. O animal andava bem devagar, porque além do peso, cansado e desnutrido por causa da seca que atravessava, até pensei que ele não ia aguentar a viagem. Durante a volta para casa, chego a um açude com pouca água, à beira da estrada, já um pouco tarde da noite. Retirei toda a carga do animal, levei até a água e depois que ele bebeu, dei um pouco de milho que trazia separado para ele. E enquanto ele comia, eu fiquei olhando para um lado e para o outro. Era uma noite de lua clara, e eu ali escutando o barulho da noite na caatinga. Ainda estava muito longe de casa. O medo toma conta, é claro, como se eu soubesse que alguma coisa ia acontecer. E quando estamos assim, parece que vemos o que não existe. Coloquei novamente a carga no animal e segui no rumo de casa, andando atrás dele em passos lentos, mas à frente chegamos em outro açude, esse bem maior do que o anterior. Ali havia um pequeno monumento com uma cruz em memória de um rapaz que tinha morrido afogado. Eu já conhecia o lugar, mas à noite é tudo diferente. Quando me aproximo daquele lugar, o animal fica assustado e refuga caminhar. Nesse momento, o medo foi maior. Eu aguardo para ver se ele se acalma e começa a andar. Mas ele não sai do lugar, ficou paralisado, olhando em direção àquele lugar. Mas eu tinha que passar ali, não tinha como voltar. Arrumei coragem, empunhei um facão que levava comigo e fui andando em direção daquele que parecia uma sepultura. Mas eu sabia que era só um memorial assombroso. Quando chego bem perto, vi que algo se movimentava. Com toda aquela escuridão e em meio à luz da lua, porque em alguns momentos as nuvens encobriam a lua e a escuridão tomava conta. Vi um galho que o vento movimentava e dava a impressão de ser o braço de uma pessoa, acenando. Cortei aquele galho, então conduzi o animal e passamos, mas ele sempre assustado e olhando naquela direção. Eu sabia que alguma coisa sobrenatural estava ali.
Com uns 50 metros dali, ouço um barulho de gravetos sendo quebrados, e algo nos acompanha andando dentro da mata. Nós andando na estrada e aquele barulho dentro do mato, pegadas e pequenos galhos sendo quebrados. Nesse momento, o animal acelera o passo e começa a andar um pouco mais rápido. Eu sempre olhando para trás e para o mato em minha volta. Em certos momentos, parece que via um vulto na estrada. Ora olhava e não via nada. Não sei se era o medo que me fazia ver coisas. Chegamos a um lugar chamado Palmeira, já próximo de casa, exatamente onde era a casa do tal homem que se transforma em lobisomem. Na estrada que passava a uns 15 metros da casa, tinha um mata-burro, e para o animal passar, tinha que abrir uma porteira que tinha ao lado. Eu havia ficado um pouco para trás e o animal mais à frente, porque ele tinha acelerado o passo e eu também já bem cansado de andar. Quando ele chega no mata-burro, ele começa a tatear colocando as patas sobre os trilhos de madeira, uma a uma. E pasmem vocês, ele passa com a carga no mata-burro. Eu não acreditava no que via e ninguém ia acreditar em mim. Quando passamos, aquilo que nos seguia pelo mato ficou ali mesmo. Não ultrapassou. Cheguei em casa, contei para minha mãe o que aconteceu e ela disse ser a alma daquele rapaz que morreu afogado. Mas em minha mente era o morador daquela casa. Acreditem, isso aconteceu comigo de verdade. Boa noite.